Não sei se alguém aqui já ouviu meu testemunho do meu batismo. Eu me batizei em junho de 2020, no auge pandêmico em que estávamos enfrentando. Na verdade, eu gostaria de ter me batizado em fevereiro, final de fevereiro, em março, mas devido à pandemia foi se adiado, né? E foi então um dos primeiros batismos no meio da pandemia que teve aqui em Porto Velho, ali pela Igreja Central, onde eu falei, eu não abro mão de ser batizada, eu quero ser batizada. E Deus me resgatou de um lamaçal de pecado onde eu me encontrava. Como eu conto no meu testemunho no dia do batismo, ex-fumante, eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia, alcoólatra, qualquer coisa que você me desse, eu pudesse substituir por uma cerveja, eu substituía. E infelizmente tinha uma vida desregrada, uma vida que eu não contava os meus dias. E graças a Deus, graças ao nosso bom Deus que tem um projeto, um plano maravilhoso na vida, para a vida do ser humano, ele me alcançou através da comportagem. Quando eu estava muito enferma, já num período de quase 10 meses enferma do meu intestino, acima do peso, totalmente inflamada e sem esperanças, eu encontrei um material da comportagem na casa da minha mãe. E aquele material foi um instrumento para a minha salvação, onde eu dei crédito, fiz o tratamento, consegui eliminar hoje já contabiliza mais de 35 quilos eliminados e saúde, né? A reforma alimentar veio como salvação para a minha vida. E hoje nós vamos falar sobre, depois de tudo, um novo tempo que você e eu podemos construir e podemos vivenciá-lo. Tudo depende de nós. Antes da nossa leitura bíblica, eu quero orar com você. Já foi orado, já foi entregue esse momento, mas vamos pedir agora que o Espírito Santo de Deus me direcione para tocar o seu coração. Amém? Oremos ao Senhor. Santo Deus, maravilhoso Pai, como Tu és maravilhoso, e mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a tantos desafios, o Senhor nos permite ter esta oportunidade de estarmos reunidos, embora distantes, mas no aconchego e no calor da Tua graça e da Tua bondade. Peço neste momento que o Teu Espírito Santo me use para falar aos corações daqueles que estão aqui e daqueles também que nos assistem, para que o Senhor transforme a vida deles e deles a oportunidade deles apreciarem, construírem e aprimorarem esse novo tempo que o Senhor nos permite ter. Em nome de Jesus, amém. Bom, como eu já falei, hoje nós vamos falar sobre tempo. Na verdade, desde a minha conversão, desde o meu batismo, essa é a primeira vez que eu falo de um tema atrelado ao que eu gosto de falar, que é sobre reeducação alimentar. E o mais interessante é que quando eu já tinha preparado a minha mensagem, eu perguntei para a irmã Vandilce se tinha alguma temática específica, né? E aí ela me mandou, depois de tudo, um novo tempo. Eu falei, meu Deus, como que eu vou falar sobre tempo, que eu nunca falei sobre esse tema, né? E então eu orei, dobrei o meu joelho na madrugada, orei, entreguei ao Senhor, e quando foi nos dias seguintes eu fui estudar tema, fui degustar, apreciar, porque diz que quem vai falar, ele tem que se alimentar primeiro, né? Se fizer má digestão, então é porque a pessoa tem que se corrigir, tem que se colocar na postura diante do Senhor para depois poder falar. Mas essa verdade veio para mim como algo maravilhoso que eu quero compartilhar com você agora. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 90 e o verso 12. Essa leitura bíblica, ela nos fala da oração de Moisés. Todos nós aqui sabemos da história desse homem de Deus, né? Considerado homem de Deus, e ele faz uma oração. E no ápice da sua oração, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio.
Na nova versão da tradução da linguagem de hoje, diz assim: faze com que saibamos como são poucos os dias de nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Aqui, Moisés, ele fala da eternidade de Deus e a transitoriedade humana, do quão finito o ser humano é e o quão grande é o nosso Deus. E ele pede a Deus para que nós, seres humanos, alcancemos sabedoria para vivermos esse curto espaço de tempo que nós temos aqui na Terra de forma sábia, para que nós possamos aproveitar ao máximo, viver o momento. Mas quando a gente fala de tempo, eu quero ressaltar algumas coisas aqui. Nós temos aí vivido dias difíceis, né? Pandemia, algo que ninguém esperava, tem nos feito acelerar muitas coisas ou até mesmo retroceder. Por exemplo, após a pandemia, quero ver quem é que não vai saber lavar as mãos, né? Quero ver quem é que não vai dar importância ao uso do álcool. E muitas pessoas tiveram que reconfigurar as suas vidas, sair somente se extremamente necessário. Veja nós, algo tão necessário que é o culto, que é a adoração, mas estamos limitados. Após a pandemia, nós vamos também saber a importância de nos distanciarmos socialmente, embora muitos desejam, eu também desejo, estar sempre abraçando, estar sempre naquele calor, no aconchego, e nós vimos a importância de sabermos selecionar quem vai se aproximar da gente, não é verdade? A importância do uso de uma proteção como a máscara, que muitas vezes nos limita até de falar algumas coisas. Às vezes falamos, a pessoa não nos entende e nós precisamos nos expressar melhor, às vezes falar com os olhos, né? E também aquela limitação de você se alimentar mais em casa, não ter aquela coisa do convite da família para ir comer na casa do outro, ou até mesmo em uma lanchonete, na rua, o fazer em casa nos convidou também nessa pandemia. E principalmente tem aumentado o delivery, né? Aquele sistema onde você pede algo que já está pronto ali e efetua o pagamento. E principalmente esse processo de digitalização. Muitos não estão preparados, tendo em vista que nós temos aí pouco mais de uma dúzia de pessoas aqui no nosso encontro. E se fosse presencialmente na igreja, com certeza, né, irmã Vandilce, nós teríamos talvez um número maior de pessoas. Então, teve algumas mudanças significativas, mas nem todos estavam preparados para esse momento. O tempo de crise chegou, mas no momento nós não estávamos talvez tão preparados. As mudanças vieram, adapte-se, as pessoas devem se adaptar ou então elas vão pagar o preço. E pagam de uma forma muito alta, que às vezes é com a própria vida. Talvez aqui nesse grupo seleto que estamos, muitos já próximo presenciaram a dor da perca. Eu, por exemplo, perdi o meu padrasto não tem 30 dias, eu acredito que tem uns 20 dias. E foi assim algo tão triste que o ano começou a gente enterrando alguém da igreja, e depois mais alguém, e depois a minha mãe e o meu padrasto tiveram Covid. E quando pensa que não, eu achando que ia ter que enterrar minha mãe, estávamos lá enterrando meu padrasto. Então, esse momento nos faz refletir a brevidade do tempo da humanidade, o quanto nós precisamos nos voltar para esse momento e saber contar os nossos dias para termos um coração sábio, uma mente sábia na presença de Deus. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Coloca aí um joinha, dá um joinha para eu saber que vocês estão conseguindo me ouvir, viu? Porque eu tô usando o outro áudio. Irmã Vandilce, tá bem por aí? Amém. Prossigamos então. Nós temos que entender que o tempo, ele tem uma especificação. Nós temos, obrigada Thalita, nós temos aí uma explicação bem lógica. Nós podemos dividir o tempo com uma nomenclatura epistemologicamente falando,
em Cronos e Kairos. Cronos é aquilo que é cronometrado, o próprio nome já diz, que é o tempo quantitativo. Obrigada, Silvana. Deus abençoe. Então, o tempo quantitativo, ele vem como Cronos, que é o calendário, que são os dias, os meses, os anos, as horas, os minutos, os segundos. Então, é aquilo que se pode contar, quantitativo, o tempo Cronos. Quando nós voltamos para o tempo na especificidade romana, por assim dizer, o tempo do Cronos, cronológico, quantitativo, é uma explicação grega, tá? Da origem da palavra, da epistemologia do termo. Agora, quando nós voltamos para a epistemologia romana, nós temos o tempo como kairos, que é o momento, que é um tempo qualitativo, é da experiência, do momento de qualidade que você passa, que você vive, seja em família, no trabalho ou a sós, mas é aquela experiência, é o conteúdo do que você faz com o seu Cronos, certo? Agora, quando a gente fala do tempo de Deus, vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, no capítulo 5 e o verso 15 e 16. Abram a sua Bíblia juntamente comigo, Efésios, capítulo 5, o versículo 15 e 16, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Quando nós temos aí essa especificação, remindo o tempo, a orientação que é dado aos irmãos de Éfeso é que eles aproveitassem ao máximo esse curto espaço de tempo sem desperdiçar nem um segundo, agir em tempo oportuno. E quando nós levamos aqui para a Bíblia, nós temos remindo o tempo, aí é o kairos, tá? Que é o momento, que é a nossa experiência, que é aproveitando, tá? E porque os dias são maus, e aí é o tempo cronos, que é o cronológico, que é o dia, né? Eu não sei como está na sua versão, mas o entendimento no todo é para que nós saibamos aproveitar o momento que nós estamos vivendo, embora seja um momento de angústia, um momento de dor, um momento de muito desespero para muitas pessoas. Nós precisamos aproveitar ao máximo esse tempo, com sabedoria, diante da graça de Deus. Dalai Lama diz que só existem 2 dias ao ano que nada pode ser feito, que é o ontem e o amanhã. Por isso nós temos que fazer algo hoje. E quando a gente fala de tempo, nós precisamos entender que umas pessoas vivem no passado, tendo depressão, né? Pessoas que vivem o passado, deixam-se rememorar o passado, se angustiam, ficam aí aflitos, sofrem tudo novamente porque revivem o passado, são pessoas depressivas. Nós encontramos muitos homens, mas excepcionalmente muitas mulheres, até mesmo dentro da igreja, e é óbvio que tem que ser dentro da igreja, porque é o nosso hospital, é ali que deve ser encontrada sim essas pessoas, porque não é um lugar de pessoas perfeitas, mas sim santificadas na presença do Senhor. E também nós temos encontrado muitas pessoas que vivem o futuro, não conseguem viver o hoje, o agora, mas vivem o futuro de forma pessimista, de forma negativa, sofrendo de ansiedade, porque ainda não conseguiram remir o tempo, ainda não conseguiram fazer o aproveitamento necessário deste tempo. E agora entrando numa esfera de explicação um pouco mais lógica, eu já falei aqui sobre o tempo para os gregos, né? Que eles dividiam os dias, né? Contava-se então os séculos, os anos, os meses
e as horas e os minutos e os segundos, então eles dividem. Para os gregos o cronos ele é super importante porque ele vem em fração de segundos. E se nós entrarmos na mitologia, nós vemos aí que Cronos teve filhos e comeu os seus filhos para que eles não tomassem o seu reino. Então é aquela coisa de o tempo estar nos consumindo. Nós não temos tempo. Vamos fazer um estudo bíblico? Nós não temos tempo para isso. Nós nos permitimos sermos consumidos por aquilo que chamamos de tempo, cronos, que é aquilo que rege a nossa quantitativo de momentos que nós temos na nossa vida. E quando nós olhamos para o conceito kairos, que é o momento, os romanos diziam que tudo era imprescindível que acontecesse no momento certo, no tempo exato. E tinham então a especificação da palavra de tempo para tempus e temperare. E agora nós entramos num afunilamento. Esse temperare para os romanos significa dirigir, conduzir com diligência cada instante. Significa uma organização sistemática daquilo que se vai fazer, daquilo que se inspira a agir. E agora nós entramos numa esfera que do latim o temperare vem para temperantia, que é a temperança, do italiano temperare, significando abstinência e moderação no tempo exato, no momento oportuno. Guardar o equilíbrio, prudência aplicada ao prazer pessoal e individual. Eu tenho aí comentários, eu vi que tem como vocês comentarem. Na verdade, é a primeira vez que eu estou fazendo um trabalho aqui pelo Meet, mas eu quero que desde já vocês fiquem cientes que ao final vocês vão imaginar que esse chat aí, esse bate-papo onde você pode mandar mensagem, é um caderno, é um livro. É um livro onde cada participante que está aqui nesta live deverá ou poderá ter a opção de assinar. Em 1879, numa reunião adventista, estava a senhora White e o seu esposo, e eles falaram sobre esse mesmo tema, que vem do tempo, de remir o tempo, de aproveitar o tempo de maneira sábia, e então entrou-se a temática do tempus como temperare e a temperança, que é a qualidade de se abster e moderar aquilo que você faz, pensa, vê, ouve, veste e ingere. E aí nós entramos num dos pontos mais cruciais que nós precisamos observar nos dias de hoje para remir o nosso tempo enquanto estivermos aqui oportunamente nesta vida na Terra, que é a capacidade de moderar, de se abster e ter prudência na aplicação dos nossos prazeres no ato de comer, beber, dentre outros. É muito importante nós olharmos para a Bíblia e entendermos que esse conceito ele não é aplicado somente aos antigos. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela agiu, age e agirá a nosso favor quando nós nos tornarmos obedientes à palavra. E aqui o convite é feito para nós observarmos prudentemente o momento, o kairos, aquilo que nós temos de mais precioso hoje e escasso, porque a pandemia, esse vírus veio para nos mostrar o quão breves somos, assim como a oração de Moisés. Mostra a brevidade, o tempo tão escasso que cada um de nós temos, porque hoje um senhor, a senhora, um jovem, uma criança está em casa, de repente, pela infelicidade, teve contato com alguém e contrai o vírus, e quando pensa que não, é questão de, não tem mais dias, é questão de horas, é questão de instantes. Já ouvimos a triste notícia que aquela pessoa já não vai ter como remir o seu tempo. E quando a gente fala de temperança, nós falamos de um tema que dói, eu
sei que dói, porque para mim doeu muito. Como eu já falei da vida pregressa, além de tudo que eu fazia, eu era uma pessoa que me alimentava de uma forma incorreta, indevida, e como consequência, eu tive um grave problema no meu intestino. Eu sofria com hemorroida, eu sofria com estreitamento do canal do reto. Isso significa que eu não conseguia fazer as minhas necessidades fisiológicas, em especial a número 2. E quando eu forçava, aquilo só saía sangue. E tinha também a fissura na parede do intestino. Uma das sugestões médicas do proctologista aqui na cidade de Porto Velho era eu fazer uma cirurgia e usar uma bolsa, né? Para que eu pudesse ter as minhas funções fisiológicas funcionando normalmente. E aquilo eu entrei em desespero e eu pedi para Deus uma luz, eu pedi para Deus uma saída. Eu falei: Deus, eu sei que o Senhor, eu já era conhecedora do Evangelho, porque desde a infância minha mãe frequentava a igreja evangélica e depois que ela se converteu ao adventismo, eu não dei crédito. Eu passei praticamente um ano inteiro do lado da minha mãe e nunca a ouvi. Eu estava dentro da casa da minha mãe, onde tinha pequeno grupo, onde tinha estudo bíblico, onde tinha escola sabatina, culto divino, onde tinha toda a programação que se imagina que se tenha na casa de um servo de Deus adventista do sétimo dia, mas eu não participava, eu não comungava. E quando participava, fazia de conta que estava ali, mas não queria estar. Mas chegou um dado momento onde eu perdi o emprego, eu perdi a escola que eu tinha para profissionais na área da beleza, eu perdi status, eu perdi dinheiro, eu já não tinha mais nada, eu me encontrava numa situação deprimente. E então eu me assentei de frente ao rack da minha mãe, a estante, e olhei um manual encapado ainda com plástico e ela já tinha um ano adquirido aquele material de um comportor, mas era para eu tê-lo à minha mão e entender que eu precisava remir o meu tempo, que eu precisava aproveitar da melhor forma os últimos momentos que eu tinha aqui na Terra. E então eu abri aquele manual e comecei a folheá-lo das 5:30 da tarde aproximadamente até as 2 horas da manhã. E quando eu cheguei no que eu precisava, que era um tratamento natural para o meu intestino, eu disse: Deus, a partir de hoje, se esse negócio aqui, que eu peguei o manual, falei: se esse negócio aqui dá certo, se esse médico que estudou tanto, mais de 20 anos, especializado em cirurgia gastrointestinal, falou que dá certo fazer essa mistura de frutas, legumes, verduras, grãos e ervas, eu vou fazer. E no dia seguinte, com o que tinha, eu comecei a fazer. Amados, quando foi uma semana, que eu tomava mais de 50 comprimidos por semana, eu já vi o resultado. E na segunda semana de 50, eu já estava tomando 12 comprimidos por semana. E por fim, no prazo de 30 dias, eu já tomava somente um comprimido ao dia. Eu cheguei a tomar morfina, eu tomava Tramal, que é remédio para quem está com câncer, de tanta dor que eu sentia. Eu cheguei a um estágio que eu falava: eu não posso comer, eu não estou eliminando, eu não posso comer. Eu passava fome, mas nada adiantava. Eu cheguei a passar dias e dias sem saber o que estava acontecendo por causa da medicação que era fortíssima. Eu cheguei a uma situação que eu falei: basta, agora eu preciso ver o que eu tenho que fazer. E Deus me deu a oportunidade de remir o meu tempo por meio da temperança, por meio da conscientização da importância e da brevidade dos nossos dias aqui na Terra, que se não forem bem aproveitados, serão requeridos e cobrados no dia do grande juízo. Sabe, quando eu falo isso, às vezes sem me apresentar, sem dizer o quão pouco tempo eu tenho de conversão, o quão pouco tempo eu tenho de esclarecimento da palavra de Deus, as pessoas às vezes me perguntam: nossa, mas quantos anos de adventista você tem? Que linda esta mensagem. É pouco tempo, amados, é pouco tempo.
De junho para cá nós temos aí 7, 8 meses, eu não sei ao certo, né? Mas é pouco tempo. Mas a mensagem que Deus permite você, homem, mulher, que está presente aqui, com a finalidade de enaltecer uma mulher, de enaltecer o Dia Internacional da Mulher, de enaltecer essa que é varoa, que sempre está ao seu lado, ou a você, mulher, que está aqui precisando reconhecer a brevidade dos teus dias. Precisamos reconhecer que devemos ser temperantes. Aqui eu estou focando no ato da alimentação, porque é importante nós observarmos aquilo que nós estamos ingerindo. Ao estudar os escritos de Ellen White, nós percebemos que pelo menos 30% dos escritos da serva de Deus é voltado à reforma da saúde, é voltado à questão alimentar. E nós não damos crédito, muitas vezes, quando desprezamos essa ciência da brevidade dos nossos dias. Ainda, eu quero abrir com você no livro de Josué, no capítulo 7 e o versículo 13, para nós entendermos, primeiro, como nós podemos ser temperantes e, segundo, o porquê do chamado à temperância. Capítulo 7 de Josué e o versículo é o 13. Lembrando que o nosso chat aí vai servir como um livro, tá? Como um registro, uma ata desta nossa reunião. Então vamos abrir a Bíblia em Josué, capítulo 7, o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Agora preste atenção. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Quando nós lembramos da oração de Moisés, onde ele fala assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a entender a brevidade da nossa existência. Aí o Senhor diz aqui, ó, ele fala bem assim: há coisas condenadas no vosso meio. Ó Israel, ó Vandilce, ó Marcelo, ó Ana Júlia, aos vossos inimigos não podereis resistir, Sarali, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Sabe, nós adventistas do sétimo dia, muitas vezes nos vangloriamos dizendo: não como carne de porco, não como animal assim, assado, porque eu busco seguir a lei de Deus. Mas muitas vezes temos muito prazer, e quando eu falo temos, eu me incluo, porque muitas e muitas vezes nós esquecemos da nossa brevidade, da importância de contar os nossos dias e da temperança, e abrimos pacotes. Não abrimos? Sim, nós abrimos muitos pacotes. Nhaque, nhaque, nhaque. Nós abrimos muitas latas com condimentos, com sabores industrializados. Nós ainda gostamos muito das latas, né? Nós gostamos daquilo que vem empacotado. E aí, nós queremos dormir bem. Nós queremos ter a nossa mente limpa, nós queremos ter vitalidade, força, nós queremos ter disposição, nós queremos ler e memorizar o verso para memorizar, que é diariamente instruído na lição da escola sabatina, e não conseguimos. Por quê? Porque não estamos sabendo remir os nossos dias, porque não conseguimos entender que nós precisamos ser ponderados, moderados, controlar os nossos prazeres e os nossos apetites. Então, enquanto não eliminarmos
aquilo que está em vosso meio não vai conseguir vencer a depressão, o desânimo, não vai conseguir vencer o esquecimento, não vai conseguir vencer a obesidade, não vai conseguir vencer a dor no joelho, nas costas, a dor de cabeça, não vai conseguir vencer a dor no estômago, enquanto não soubermos remir o nosso tempo. Agora, para a gente encerrar a nossa conversa, eu quero falar para você o porquê que nós precisamos ser temperantes e aprender a remir os nossos dias. Vamos abrir aqui em Josué mesmo, no capítulo 5. Abra sua Bíblia no capítulo 5 de Josué, capítulo 3 de Josué e o versículo 5. E logo em seguida nós vamos para Levítico 11, tá? Então abra sua Bíblia em Josué 3 e o verso 5 diz assim, ó. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. No nosso meio o Senhor quer fazer maravilhas, mas nós precisamos nos santificar. E como nós vamos nos santificar? Vamos agora em Levíticos capítulo 11 e o verso 44. Diz assim a palavra de Deus, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. É isso que Deus quer da gente, a nossa santificação dia após dia, aquela abstinência, aquele sacrifício do nosso desejo, do nosso ego, da nossa vontade. Não é fácil. E eu vou dar 3 conselhos aqui para vocês, como instrumento da parte de Deus na orientação da temperança. 3 coisas que vocês conseguem eliminar a partir de hoje, porque vocês vão assinar um termo no final desse nosso encontro aí no chat, tá? Vocês vão assinar um termo de compromisso, não comigo, não é com a Vandilce, não é com o ancião da igreja da Rio Madeira, não, é com Deus. Vocês vão assinar o compromisso e eu quero ver quantos estão aptos a se abster dos desejos impróprios, indevidos que a indústria coloca para nós e nós aceitamos. E nós não devemos aceitar, porque nós devemos aceitar a orientação de Deus. Vamos então, se você tiver papel e caneta, anote 3 simples coisas que vocês podem substituir para alcançar o princípio do processo da temperança, tá bom? O açúcar cristalizado, o açúcar refinado, por assim dizer, que é o açúcar branco, aquele açúcar branco, branquinho que a gente encontra nos supermercados. Você vai substituir por mel, melado, estévia, você vai conseguir substituir também por demerara, o açúcar mascavo, que é o mais escurinho, tá bom? Porque são açúcares menos acidificantes. O que o açúcar refinado promove no nosso organismo? Um ressecamento, uma desidratação forçada. Quem aqui nunca sentiu assim durante um dia quente, que aqui o Porto Velho é quente, né? Quem aqui nunca sentiu assim aquela sede monstruosa, vai lá e toma um copo com água, quando pensa que não, toma água de novo e depois pega uma água bem gelada, fala, não, que sede, toma água, a barriga tá desse tamanho e a sede não passa. Sabe por quê? Porque o nosso organismo está sofrendo desidratação interna, uma febre tremenda, medonha, por causa da nossa ingestão excessiva de açúcar refinado. Então é o primeiro para a gente substituir e iniciar o processo de remissão do nosso tempo. Tá bom? Agora o segundo, nós vamos tirar o leite de origem animal. Nós somos os únicos seres vivos que nos alimentamos de secreção de dejetos de um outro ser vivo. E nesse caso o animal, né? Porque ninguém sai tirando o leite da mulher para tomar no de jejum, ninguém sai tirando leite humano aí para tomar no café da tarde. Então a gente toma secreção animal. Aí a gente fala, não, mas eu tomo de caixinha, eu tomo de pacotinho. Aí é pior, porque a gente sabe que é 100% artificial, não foi Deus que criou e não faz bem para nossa vida, não é verdade? Então nós vamos substituir aí por leites vegetais. A nossa
O Ministério da Comportagem tem manuais que orientam você a criar os leites vegetais, como por exemplo de castanha, de arroz, de aveia, dentre outros. E agora nós vamos então para a terceira orientação para iniciar esse processo de temperança, que é a eliminação daquilo que já é morto, que muitas vezes nós aceitamos como alimento, que é a carne. Eu vou explicar brevemente o porquê de nós eliminarmos a carne. Tem um escritor chamado Tony Robbins, ele que é coach americano. Em 92 ele escreveu o mesmo que Ellen White escreveu em 1860 e alguma coisa. Ele escreve em 1992, porém numa linguagem diferente, porque Ellen White tem toda a polidez do Espírito Santo para tratar o ser humano. E ele, não conhecedor da palavra de Deus e do mistério divino para a nossa vida, ele escreve e fala bem assim, que nós nos assemelhamos aos abutres quando nos alimentamos de restos mortais. Então, é complicado nós sermos considerados abutres, não é verdade? Enquanto nós somos considerados pela Bíblia Sagrada como instrumentos da palavra de Deus, como luz, como sal, nós somos comparados como estrelas, nós somos comparados pouco abaixo dos anjos na nossa formação e de repente alguém nos compara com abutres. Então nós precisamos iniciar o nosso processo de remissão dos nossos dias, de contar os nossos dias, observando o que nós estamos fazendo com o nosso kairos, que é o momento, que é o agora, que é o hoje. Espero não ter sido muito pesado, mas que vocês consigam entender a importância de nós iniciarmos agora, porque depois de tudo vem um novo tempo. E não adianta a gente ficar esperando tirar a máscara para esse novo tempo começar. Esse novo tempo é agora. O Senhor Jesus está nos ensinando hoje a contar os nossos dias, a remir o nosso tempo, a observar aquilo que nós estamos fazendo agora. Eu lembro para vocês que quem está falando para deixar de comer carne, que eu sei que é uma das coisas mais difíceis, era alguém que comia pelo menos meio quilo de carne por dia. Mas observem bem, nós temos que entender que a alimentação natural e saudável Deus deixou para nós lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29, para nós nos alimentarmos dos grãos, das ervas e tudo aquilo que Deus criou na própria natureza. Deus criou os animais, sim, e houve um período de liberação, né, após o dilúvio para o consumo de carne. Mas tendo em vista que nos dias de hoje, e Ellen White já disse isso, eis que chegará um tempo que não será, qual é a palavra que ela usa? Eu acredito que seja assim, não será considerado bom, legal, não lembro agora a palavra específica, mas não considerado inteligente nós nos alimentarmos disso, seguro, obrigado meu esposo. Então, ela diz, não é considerado seguro que se alimentem tanto de leite quanto de carne, porque o nosso organismo sofre, e eu sou prova de que sofri muito, mas graças ao meu bom Deus eu tive a oportunidade de remir o tempo e de fazer com que as maravilhas do Senhor acontecessem na minha vida a tempo. Hoje eu me dedico à comportagem, hoje eu me dedico a falar sobre isso, porque foi o que transformou a minha vida e eu consegui guardar e ter equilíbrio pela minha alimentação, ser prudente nos meus prazeres para alcançar a santificação dia após dia. Não para você, irmão e nem irmã, que eu sou santinha não, tá bom? Eu busco a santificação e sou santificada perante o Senhor todos os dias. Também erro, também gosto de coisas assim como você, tá? Não é porque eu busco hoje ser prudente na alimentação que eu não gosto. Eu gosto porque o negócio é gostoso, mas não é bom, não é saudável e não é orientado para que nós, enquanto cristãos, enquanto servos do Deus Altíssimo, empreguemos atitudes que o mundo coloca como normal e que para nós deve ser observada. Bom, eu acredito que o nosso tempo já chegou ao fim e eu quero convidar você, José, a você, Marcelo,
a você, Ana Paula, Vandilce, a você que está aí ouvindo, para você que está assistindo o nosso encontro. Talvez você não está assistindo, acompanhando ao vivo agora, mas está aí no YouTube ou alguma das redes sociais e vendo esta mensagem. Onde tem oportunidade para você escrever a mensagem, você coloca aí, eu aceito, como compromisso de você buscar a partir de hoje remir o seu tempo, ser mais temperante. Coloque a sua mão, levante a sua mão, coloque aí, escreva para eu saber. Eu aceito ser temperante, eu aceito o desafio de remir o meu tempo, eu aceito o convite de me abster daquilo que não faz mal para o templo do Espírito Santo de Deus. Amém, Jussan, muito bem, muito obrigada por sua participação. Também temos aí a Ana Paula, Thalita, a Sheila, que maravilha, eu me arrepio, porque vocês estão sendo desafiadas, a Sônia já está no processo, parabéns, Sônia, isso é maravilhoso, é isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos sabedoria para viver essa brevidade. E tem um autor, ele é treinador personal chamado Wendel Carvalho. Ele fala que nós seres humanos não precisamos de motivação. Preste bem atenção nisso que eu estou falando para você, irmão, minha irmã. Você não precisa de motivação. Você e eu precisamos de disciplina. Nós precisamos rasgar o nosso eu, rasgar o nosso gostinho. Como eu falei, é gostoso, mas não é bom. É saboroso, mas não é saudável. É saboroso, mas não é saudável. E nós precisamos ter disciplina, entender que a correção dói. A palavra de Deus hoje veio para te instruir, para corrigir, para repreender. Na justiça de Deus dói, mas é a melhor coisa. A melhor coisa é aceitar o desafio e fazer diferente. O meu convite é para você, homem, e para você, mulher, que quer ser diferente, que quer fazer diferente. Deus te dá essa oportunidade agora de remir os teus dias e fazer diferente de agora. Não ficar só no consumo do Cronos que te consome, que faz você viver acelerado na correria para o trabalho, ter que preparar comida ou comer fora. Não sei como vai ser a tua vida, como é a tua vida no quantitativo, mas vamos falar do qualitativo, do momento, que é esse o convite que nós temos hoje. Depois de tudo, um novo tempo, um novo momento, e esse momento é agora, e nós precisamos agir enquanto há tempo. Parece redundante, mas é hoje o tempo de sermos temperantes. Amém? Então, muito obrigada, parabéns a todos que assinaram o termo aí, o compromisso de ser temperantes, de ser diferente do que tem sido até agora, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai agir em você mediante esse desafio aceito. Tá? Deus vai te capacitar. Aquilo que você não souber, peça sabedoria a Deus e Ele vai te dar. E se de repente você precisar de auxílio, de orientação, dos manuais que são necessários para você conhecer da alimentação, dos valores nutricionais e da importância de você se reeducar na alimentação e ser temperantes, eu posso enviar para você, seja via correio, delivery, você vai escolher a melhor forma para eu fazer o envio dos manuais. Depois é só entrar em contato comigo, tá bom? E com certeza eu serei instrumento de Deus para ajudar você e abençoar a sua vida. Vamos orar ao Senhor? Oremos. Pai de amor e de graça, quão maravilhoso é te adorar em uma manhã sabática, cientes de que a tua vinda se aproxima. Obrigada por esse privilégio, Senhor, que eu estou tendo, enquanto ser humano falho, pecadora, mas
que busca a santificação e a sabedoria do alto para estar aqui juntamente com os meus irmãos, aprendendo como devemos remir o nosso tempo. Nos ajude, Senhor, a contar os nossos dias e entender que somos pó e cinza. A entender, Senhor, que somos sim, quando estamos em Tua presença, instrumentos para a salvação de almas, mas que nós devemos também pregar, não pelo falar, mas pelo testemunhar, pela nossa vida, pela nossa alimentação, pela temperança no vestir, no andar, no ouvir, no ler. Nos ensine, Senhor, a observar cada detalhe desses nossos dias que não têm sido fáceis. Console o coração daquele homem, daquela mulher que está aqui sem esperança. E dê persistência, Senhor, dê resiliência para que possamos, ó Pai, sermos temperantes e observarmos o tempo, o kairos, o momento que nós temos disponíveis aqui nessa terra, fazer a Tua vontade. Ser conosco, ser com a Igreja Rio Madeira, ser com a obra, ó Deus, aqui nesta cidade, em todos os lugares, alcançando os amigos, os familiares daqueles que nos ouvem neste momento, para que o Teu amor seja derramado sobre estas vidas e eles alcancem o perdão e a salvação mediante a Tua graça. Permita-nos ter um sábado deleitoso, um restante de sábado deleitoso em Tua presença e que possamos a partir de hoje nos colocar, meu Deus, nesse desafio de sermos temperantes para agradar a Ti, não aos homens, para agradar a Ti, porque essa é a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. De coração eu agradeço a irmã Vandilce por este privilégio. Ainda quero conhecê-la pessoalmente, que o Senhor nos permita. Se não, nos encontraremos embaixo da árvore da vida. Amém? Um abraço, que Deus abençoe a todos. Feliz sábado.